Você já sentiu o peso de uma notícia que parece repetir o mesmo ciclo de desespero? Pois é exatamente isso que estamos vivendo mais uma vez. A corrupção não dá trégua, a guerra avança e as vidas seguem sendo esmagadas entre esses dois monstros. Mas hoje não é dia de baixar a cabeça. É hora de encarar os fatos com clareza e entender por que cada detalhe importa e por que, no fim das contas, são nossas escolhas que definem se vamos apenas sobreviver ou, de fato, resistir. Vamos começar pelo que ninguém quer admitir, mas precisa ser dito. O câncer da corrupção voltou a corroer as entranhas do setor energético. Desta vez, o alvo foi a Energoatom, e as provas são tão contundentes que até os advogados dos acusados se agarram a argumentos frágeis como palha ao vento. Imagens, gravações, contratos suspeitos, tudo aponta para um esquema milionário que desviou mais de 100 milhões de dólares. Entre os envolvidos, nomes que deveriam zelar pela segurança do país, como o ex-diretor da estatal, Dmitry Bazov, e empresários influentes como Mikhail Tsukerman e Igor Fursenko. Eles negociavam com empreiteiras, impunham propinas disfarçadas de taxas e bloqueavam pagamentos de quem se recusava a pagar. O resultado? Um sistema podre que enriqueceu poucos enquanto deixava o país à beira do colapso. E não pense que isso ficou impune. O ex-ministro de Energia, Herman Alushenko, foi afastado do cargo após as gravações comprometedoras virem à tona. Ele, que já comandou o ministério e mantinha influência sobre a estatal, agora alega que seu afastamento é civilizado, e promete se defender nos tribunais. Mas a pergunta que não quer calar é: até quando vamos aceitar que figuras como essa se escondam atrás de tecnicidades jurídicas enquanto o povo paga a conta? Enquanto isso, no fronte, a situação só piora. As forças russas avançaram em 3 novos pontos na região de Zaporizhia, forçando nossas tropas a recuarem de posições estratégicas. Em Pokrovsk, a pressão é ainda mais brutal. Mais de 500 combatentes inimigos tentaram romper nossas linhas apenas nas últimas 24 horas. E não é só lá. Em direções como Alexandrivka e Uliápol, a artilharia russa castiga nossas posições com uma intensidade que não víamos há meses. No total, foram 27 confrontos em um único dia, um lembrete cruel de que a guerra não dá trégua nem mesmo por um segundo. E as cidades? As cidades seguem sendo alvos fáceis. Kharkiv acordou sob o som de explosões que deixaram um ferido e mergulharam bairros inteiros na escuridão. Em Zaporizhia, um homem de 56 anos morreu após um ataque com drones em plena luz do dia. Em Kherson, os ocupantes não têm pudor, miram em civis, atiram contra carros de bombeiros e transformam ruas em zonas de morte. Em Dnipropetrovsk, um idoso de 40 anos foi gravemente ferido quando um drone atingiu sua comunidade. E em Polói, incêndios devastaram empresas locais após bombardeios russos. Mas talvez o mais angustiante seja ver como a guerra força famílias inteiras a abandonarem suas casas. Em um vilarejo a poucos quilômetros da linha de frente, as autoridades ordenaram a evacuação obrigatória. Prioridade para mulheres, crianças e idosos, mas a verdade é que todos estão em risco. Os ataques com drones aumentaram 10 vezes em um mês, e mesmo assim, cerca de 150 pessoas se recusam a sair. Não deixem para depois, imploram os policiais. A cada minuto, o perigo cresce. E não é só ali. Em outras 3 comunidades da região, a evacuação de menores já está em curso. A mensagem é clara: quem pode sair, precisa sair. Porque ficar não é coragem, é uma roleta russa. E enquanto uns lutam para sobreviver, outros lucram com a desgraça alheia. Na região de Jitomir, a polícia prendeu um homem de 35 anos que prometia levar ucranianos em idade militar para fora do país, escondidos no bagageiro de ônibus. O serviço custava $10.000 por pessoa. Ele foi pego no flagra, recebendo o pagamento de um cliente, e agora enfrenta até 9 anos de prisão. Uma pequena vitória contra aqueles que transformam o desespero em negócio. Do outro lado da fronteira, na Europa, a incerteza também ronda os refugiados ucranianos. O prazo do proteção temporária está prestes a expirar, e ninguém sabe ao certo o que virá depois. 5 milhões de pessoas esperam por respostas. Os países do bloco garantem que não vão expulsar quem trabalha, estuda ou tem vulnerabilidades, mas a realidade é que muitos podem ficar em um limbo jurídico. Não é justo, diz uma mãe em um abrigo na Bélgica. Fugimos da guerra, da pobreza, e agora não sabemos se teremos onde dormir amanhã. Ela, como milhares de outros, acordou antes do amanhecer para arrumar as malas, não por vontade, mas por necessidade. Porque, no fim das contas, a guerra não acabou. Ela apenas mudou de endereço. Então, o que nos resta? Desistir? Nunca. Cada história de corrupção exposta é uma batalha vencida.
Cada vida salva na evacuação é uma vitória. Cada criminoso preso é um passo em direção à justiça. A guerra é cruel, mas a resistência é mais forte. E ela começa quando decidimos não fechar os olhos, nem para a podridão dentro de casa, nem para a violência que vem de fora. Porque no fim, o que define um povo não é o tamanho do inimigo, mas a firmeza de quem se recusa a se render. De volta para casa. Mas o que encontraram não foi o refúgio sonhado, e sim um pesadelo que se instalou no lugar da paz. As noites são interrompidas por sirenes que rasgam o silêncio. Crianças que deveriam estar dormindo se encolhem sob cobertores, os olhos arregalados de medo. Não é apenas o barulho, é a incerteza, a sensação de que a qualquer momento, o chão pode tremer sob os pés. E mesmo assim há quem escolha ficar. Quem olha para o horizonte e diz, aqui é o meu lugar, mesmo que esteja em ruínas. Encontramos essas pessoas nas filas intermináveis dos postos de fronteira, nos abrigos improvisados, nos olhares que já não se assustam com o som dos alarmes. Ludmila de Zaporizhia deixou tudo para trás, a casa, o trabalho, a vida que conhecia, e agora segura a mão da filha de 4 anos, a única âncora que a impede de desabar. A menina, que mal sabe o que é uma guerra, já aprendeu a reconhecer o cheiro de fumaça no ar e a correr para o porão antes mesmo que a sirene toque. Ela não deveria ter que saber essas coisas, murmura Ludmila, enquanto as lágrimas escorrem pelo rosto marcado pelo cansaço. Mas a filha, com uma maturidade precoce, apenas aperta sua mão e diz, vamos mamãe, a gente vai ficar bem. O problema é que ficar bem não é uma escolha individual. É uma equação que depende de políticas, de fronteiras, de decisões tomadas a milhares de quilômetros de distância. A Europa, que abriu suas portas com promessas de proteção temporária, agora hesita. O estatuto que garantia abrigo até março de 2025 está sob ameaça, e Bruxelas, em vez de liderar, se perde em burocracias e divergências. Enquanto isso, países como a Polônia dão um exemplo, ou contra-exemplo, criando seus próprios caminhos. Oferecem residência por 3 anos, mas com condições, menos direitos, menos acesso a serviços básicos, uma mão estendida que cobra um preço alto demais. E o que acontece quando o prazo acabar? Quando milhões de ucranianos se virem diante de um muro de incertezas, sem trabalho, sem moradia, sem garantias. A Alemanha, que já recebeu mais de 1 milhão de refugiados, começa a fechar as portas. Os números caem e as regras endurecem, e quem não se encaixa no perfil de trabalhador altamente qualificado, os faxineiros, os cuidadores, os pais de família que lutam para sobreviver, fica à margem. Países Baixos exigem que os refugiados paguem pelo próprio abrigo. Dinamarca e outros seguem o mesmo caminho, transformando a solidariedade em um jogo de interesses. Eles nos acolheram quando precisávamos, diz um homem em um abrigo em Berlim, mas agora parece que só querem nos lembrar de que somos um fardo. Enquanto a Europa debate, a guerra não espera. Na Turquia, um avião militar cai, levando consigo vidas que poderiam estar em qualquer lugar, menos ali, no meio de um conflito que não escolheu. O presidente turco interrompe seu discurso para prestar condolências, mas as perguntas ficam no ar. Por que aquele avião estava lá? Quem eram aquelas pessoas? Quantas histórias foram interrompidas em um segundo? A resposta, como sempre, é mais uma entre tantas que a guerra engole. Mas nem tudo é escuridão. Em Kharkiv, onde os prédios ainda exibem as marcas dos bombardeios, um grupo de jovens encontrou uma maneira de resistir, acelerando. Não em fuga, mas em desafio. Entre as ruínas de um shopping abandonado, eles transformaram carros abandonados em máquinas de adrenalina, organizando corridas clandestinas que são muito mais do que um passatempo. São um grito de vida. A guerra nos tirou tudo, menos a vontade de sentir que estamos vivos, diz Ivan, um dos protagonistas do filme Overdrive, que retrata essa história. E se a vida pode acabar amanhã, por que não vivê-la hoje no limite? As filmagens acontecem em meio aos escombros, com atores que, em sua maioria, nunca estiveram diante de uma câmera. Mas a paixão é real, o medo é real. A urgência de criar algo que faça as pessoas se lembrarem de que, mesmo no caos, há espaço para sonhos, é real. Queremos mostrar que a juventude ucraniana não é feita só de vítimas, explica o diretor Artem Litvinenko. Eles são guerreiros, sonhadores, pessoas que se recusam a deixar a guerra definir quem são. E talvez seja essa a lição mais poderosa. A guerra tenta roubar tudo, a casa, a segurança, o futuro. Mas não consegue tirar a capacidade de escolher como reagir. Seja lutando nas trincheiras, reconstruindo uma cidade, ou acelerando um carro em uma pista improvisada. O que importa é não se render. Porque no fim, como dizem os personagens de Overdrive, a vida não é sobre esperar a tempestade passar. É sobre aprender a dançar na chuva. E eles estão dançando,
mesmo que o chão esteja tremendo.